Fala galera, bom dia! Turma disruptiva, tudo tranquilo? Tudo beleza? Tudo na paz? Chegando na penúltima aula de nosso treinamento, o ano mais disruptivo da sua vida, 2021. Esse ano será o ano da transformação. Depois de tanta luta, tanto desafio, né? Nós temos vivido aí no dia a dia. Nós com certeza vamos estar encerrando esse programa amanhã, que na verdade ele recomeça, né? A gente termina a ideia do programa com a parte teórica toda, a parte prática, e aí nós continuamos, damos continuidade, nós damos recorrência ao programa durante todo o ano. E em julho a gente vai estar voltando com essa mesma sequência de 3 meses, a gente fazendo as lives ao vivo, ajudando você em cada pilar da sua roda da vida, utilizando a nossa metodologia ISPT com as 4 ações, identificar, superar, potencializar e transformar, em cada área da sua vida especificamente. Então, com certeza, se você veio acompanhando desde janeiro, desde a primeira live, com certeza você está tendo uma transformação enorme na sua vida e as suas notas da Roda da Vida com certeza vão estar melhorando se você tem praticado todos os desafios e as tarefas que a gente tem proposto aqui no nosso treinamento. E hoje nós estamos entrando na última ação transformar da Roda da Vida dentro do pilar espiritualidade e religião. E hoje é assim, eu posso dizer que seja revelador, além de transformador, que nós vamos falar de uma das revelações mais lindas que tem dentro da Bíblia, que é a segunda vinda do Senhor, né? Que uma coisa que eu me surpreendi, porque apesar de ser cristão e acreditar em Deus, antes de me converter e conhecer a Bíblia, eu não sabia que o Senhor voltaria. Eu achava sempre que, cara, que o Senhor vai voltar aqui, nada, esse mundo do jeito que está e não vai voltar nada. Mas depois que a gente entende a eternidade, depois que a gente entende o plano da salvação, com certeza você anseia, passa a ficar ansioso, né? Passa a desejar a volta do Senhor. E o texto de hoje vai estar lá em 1 Coríntios, capítulo 15, dos versículos a partir do versículo 35 até o 58. O texto é um pouquinho longo hoje, mas com certeza vai valer a pena. E você vai ser revelado de coisas que foram surpreendentes na minha vida quando eu passei por esse texto e entendi, né? Vamos lá. Está aqui no capítulo 15, versículo 35, a partir do 35. Diz assim a palavra do Senhor. O título dessa live hoje é Transformando a Sua Vida Definitivamente, né? Transformando definitivamente a sua vida, de uma forma definitiva, porque foi a real transformação que eu tive na minha vida, foi no momento que eu entendi, né, o que Jesus veio fazer nesse mundo e o que Ele fez por mim, por você. E se você ainda não entendeu, gente, busque dele esse entendimento, porque não existe outro caminho, tá? Eu respeito demais as religiões, eu respeito demais as crenças das pessoas, porque eu vim, né, dessas crenças, eu vim de algumas buscas, né, em algumas religiões, e o meu vazio foi preenchido. Isso é um testemunho que eu posso dar para vocês. O meu vazio foi preenchido quando eu entendi quem era Jesus na minha vida. Tá? Eu não estou falando aqui de religião evangélica, não estou falando de igreja, não estou pregando igreja, não estou pregando nada disso. Eu estou pregando a maior transformação da minha vida, que foi conhecer Jesus e me tornar íntimo e saber que Ele está vivo, que Ele vive dentro de mim. Como diz lá em Gálatas 2:22, diz que não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. O Espírito Santo de Deus que Ele deixou, o Consolador, quando Ele foi assunto aos céus, Ele deixou dentro de nós. E a ação transformar, a gente sempre fala, né, no contexto geral da nossa metodologia, toda vez que eu entro na ação transformar em qualquer pilar da nossa vida, a gente entende que, na verdade, a nossa transformação já foi feita com as outras 3 ações, identificando pontos fracos, pontos fortes, mazelas, né, dificuldades, dores em determinado pilar, depois superando essas dificuldades, superando essas mazelas, né, e depois
a gente potencializando aquilo que a gente tem de bom, de dons e talentos que o Senhor nos deu, e a gente usa esses pontos fortes, aquilo para poder superar os pontos fracos e também potencializar aquilo que a gente tem de melhor, né? Que Deus nos deu como dons e talentos, e a gente utiliza isso para um crescimento nesta vida, né? A gente passou em uma das lives, a gente falou que nós estamos num processo de crescimento, de glória em glória, até nos tornarmos até a estatura de um varão perfeito, como diz a palavra de Deus. Então, vamos ler isso aqui, que hoje a gente está falando de um porvir, a gente vai falar de uma eternidade, a gente vai falar do que tem depois dessa vida, para alimentar a sua esperança de dias melhores, de situações, de coisas inimagináveis, né? A palavra de Deus tem um texto lindo que fala que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram a grandeza, a glória, a magnitude daquilo que tem do porvir. Então, meu irmão, se quer ter esperança, tenha esperança em Deus, em Jesus. Não confie em homens, não adianta. Maldito do homem que confia no homem. A própria palavra ensina. Gente, não tem como não trazer à memória esses versículos, esses textos que me ensinam como conduzir minha vida nessa terra, né? E a gente sabe que nós somos passageiros aqui. Nós estamos vivendo um período desse tamanho comparado à eternidade que nós temos a viver ao lado de Deus. E aí sim, essa escolha que você tem que fazer. Deus é tão bom, Deus nos amou de tal maneira que Ele deixou o livre-arbítrio para você. Você escolhe ir por esse caminho ou então ir por um caminho eterno num mar de perdição, lá no inferno. Então, gente, fica ligado, vamos ler esse texto aí com muito cuidado para que a gente extraia o máximo que a gente puder extrair dessa transformação que Deus faz na nossa vida no momento que a gente conhece Ele intimamente. Vamos lá. Diz assim a palavra do Senhor no capítulo 15 de 1 Coríntios, a partir do versículo 35. Mas alguém pode perguntar, como ressuscitam os mortos? Com que espécie de corpo virão? Insensato. O que você semeia não nasce a não ser que morra. Aí vem o primeiro ensinamento. É preciso morrer para renascer. Ninguém renasce se não morrer. Guarda isso. Sublinha esse versículo aí. Quando você semeia, não semeia o corpo que virá a ser, mas apenas uma simples semente, como de trigo ou de alguma outra coisa. Mas Deus lhe dá um corpo como determinou, e a cada espécie de semente dá seu corpo apropriado. Nem toda a carne é a mesma. Os homens têm uma espécie de carne, os animais têm outra, e as aves têm outra, e os peixes ainda outra. Há corpos celestes e há também corpos terrestres, mas o esplendor dos corpos celestes é um, e o dos corpos terrestres é outro. Um é o esplendor do sol, outro o da lua, e outro o das estrelas, e as estrelas diferem em um esplendor uma das outras. Deus está falando aqui sobre a diferença, né, de seres, né, a individualidade de cada um, sobre cada pessoa, cada um é diferente do outro. Aí no 42, assim será com a ressurreição dos mortos. O corpo que é semeado é perecível e ressuscita imperecível. É semeado em desonra e ressuscita em glória. É semeado em fraqueza e ressuscita em poder. É semeado um corpo natural e ressuscita um corpo espiritual. Gente, essa casta aqui, essa capa aqui, ó, esse Guto aqui, atleta, ex-atleta, agora gordinho, né, cheio de mazela, cheio de coisa, isso tudo vai ficar na terra, vai virar pó da terra. E você vai ressuscitar num corpo espiritual, num corpo glorificado. Se há um corpo natural, há também um corpo espiritual. Assim está escrito: o primeiro homem Adão tornou-se um ser vivente, o último Adão, espírito vivificante. Não foi o espiritual que veio antes, mas o natural. Depois dele, o espiritual. O primeiro homem era do pó da terra, o segundo homem dos céus. Os que são aqui ele está falando do primeiro Adão, né? Adão, o homem criado por Deus lá do pó da terra, do barro. Depois o segundo homem, que foi Jesus, que veio dos céus e baixou aqui na terra.
como homem, tá, gente? Como em carne. Ele veio em carne, como homem e Deus ao mesmo tempo. O primeiro homem era do pó da terra, o segundo homem dos céus. Os que são da terra são semelhantes ao homem terreno, os que são dos céus ao homem celestial. Assim, como tivemos a imagem do homem terreno, teremos também a imagem do homem celestial. Irmãos, eu lhes declaro que a carne e sangue não podem herdar o reino de Deus, nem o que é perecível pode herdar o imperecível. A nossa eternidade, né? O corpo imperecível, um corpo glorificado. Esse corpo, essa carne aqui, ela vai ficar aqui, ela vai virar pó. E aí, guarda esse aí. São os versículos que eu estou destacando, 51 e 52. Eis que eu lhes digo um mistério, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. Num momento, num abrir e fechar dos olhos, ao som da última trombeta, pois a trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. Aqui ele está falando já da segunda vinda de Jesus, que vai ser como num piscar do olho, como um raio. Lá em Mateus está escrito como um raio que corta do oriente ao ocidente. Assim será a volta da vinda do homem, do Senhor Jesus. Vai voltar nessa terra como um The Flash. Você vai piscar o olho, abrir o olho, você vai ter o corpo glorificado. A gente que não passar pela primeira morte, a gente anseia isso. O corpo de Cristo, as pessoas que creem em Deus, anseiam pela vinda de Jesus, pela volta de Jesus, para que eles não precisem passar pela primeira morte, que é essa morte dessa carne. Nós vamos ser glorificados num piscar de olhos. Olha isso, gente, isso é muito maravilhoso. 52. No momento, no abrir e fechar de olhos, ao som da última trombeta, pois a trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. Pois é necessário que tudo que é corruptível se revista da incorruptibilidade, e aquilo que é mortal se revista de imortalidade. Quando, porém, o que é corruptível se revestir de incorruptibilidade, e o que é mortal de imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita: a morte foi destruída pela vitória. Onde está, ó morte, a sua vitória? Onde está, ó morte, o seu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Mas graças a Deus que nos dá a vitória por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Ou seja, a condição. Você quer ser salvo? Você precisa entender o plano da salvação e aceitar a Jesus como seu único e suficiente Salvador. Salvador da sua alma, Salvador da tua eternidade. Portanto, meus irmãos, mantenham-se firmes e que nada os abale. Sejam sempre dedicados à obra do Senhor, pois vocês sabem que no Senhor o trabalho de vocês não será inútil. Gente, que texto! Esse texto ele é maravilhoso demais, é um texto rico demais de informações, gente. Só não enxerga quem não quer, só não enxerga a revelação quem não quer, quem tiver com os olhos fechados, quem tiver com os olhos ali, ó, insensíveis à presença do Senhor. Rubem, bom dia. Adriana, bom dia. Vocês que chegaram aí, lemos o texto de 1 Coríntios 15, a partir do verso 35, que fala sobre a transformação maior que nós teremos em nosso corpo mortal. Ele fala, uma das primeiras revelações que ele fala, quais são os aprendizados? Gente, é preciso morrer para poder renascer. É preciso jogar fora esse corpo corruptível, né? Esse corpo corruptível precisa virar pó, precisa ser eliminado para que a gente seja transformado e a gente se torne um corpo glorificado. Gente, e o mistério vai vir aí. A gente vai viver uma segunda vinda de Jesus e ele vai vir como um raio, né, que corta do oriente ao ocidente, como um piscar de olhos. Você vai ser transformado, você não vai passar pela primeira morte. Olha que bênção, gente. Você não passar pela primeira morte. As pessoas que já morreram serão ressuscitadas em Cristo Jesus. Aquelas que entenderam o plano da salvação, que entenderam que Jesus é o único suficiente Salvador da vida delas, elas vão ressuscitar para vivermos a eternidade juntos num corpo glorificado. Gente, me diz aí, se vocês quiserem comentar alguma coisa aí durante a gravação ou agora ao vivo, me diz algo mais transformador do que isso. Não tem como. Anthony, seja bem-vindo. Não existe algo mais transformador do que isso. Você ser transformado na sua carne e em espírito.
Ele fala aqui nesse texto da individualidade, cada ser humano é um ser humano, né? Cada corpo, existem vários corpos, o terrestre, o celeste, a lua, o sol, os animais, os peixes. Esses corpos são sementes que não vão serem ressuscitados, mas nós, seres humanos, feitos à imagem e à criação de Deus, imagem e semelhança de Deus, criados pelo Criador, criados pelo Deus, do Criador, Deus Pai todo Criador, nós vamos ser transformados na nossa vida e viver uma eternidade. Ou seja, existe, gente, não tem. Quem não acredita que existe uma eternidade, quem diz que aqui se encerra, né, a vida se acaba aqui, eu não consigo compreender, eu não consigo entender como que você acredita. Eu falei para quem eu respeito os ateus, né, porque eles têm que ter muito mais fé de não acreditar em nada do que a gente que acredita em Deus. É muito mais fácil para a gente acreditar em Deus do que aquele que não acredita em nada, que olha para esse corpo perfeito, os movimentos da nossa mão. Por mais que haja tecnologia, você percebe que existe um robô, que é um robô, quando é criado pelo homem, ele é robotizado, ele precisa da inteligência do homem. Gente, a gente recebeu a inteligência de Deus, a inteligência divina. Nós somos seres completamente independentes e diferentes um do outro. Se o homem quisesse criar algum tipo de ser igual a gente, ele teria que criar bilhões e bilhões de outros seres, de outros tipos de robô, para que ele conseguisse entender e fazer a mesma coisa que Deus fez com a gente. Deus, a partir de um homem criado no pó da terra, ele criou toda a humanidade. Olha que mágica maravilhosa, que complexidade é o DNA, a transformação. Um simples vírus, né? Como ele consegue se mutar, consegue ele se transformar, né, dentro do próprio corpo, né? O vírus sozinho ele não vive, ele tem limite, ele não tem vida. O vírus só vive se tiver uma célula junto da gente. Então, gente, a gente precisa entender essa grandeza, a gente precisa ter entendimento dessa grande transformação da nossa vida. E, gente, para mim, essa foi a maior transformação da minha vida. Olha que eu já vivi muita coisa, já vivi muitos momentos, né, de transformação na minha vida, de superação, de limites, de tudo, nessa vida terrena. Agora, algo sobrenatural não tem como você esquecer, não tem como você não proclamar, como eu proclamo com tanta empolgação, com tanta alegria, né? Porque é uma das coisas que mais alimenta a minha esperança em dias como os que a gente está vivendo. Nós estamos vivendo dias maus, os sinais estão aí. A gente pode depois fazer uma live falando sobre os sinais da volta de Jesus. Gente, está tudo se cumprindo. Esse livro aqui, ó, cara, esse livro aqui que no início, quando eu me converti, eu falei, gente, eu acho que eu não vou conseguir ler nunca esse livro. Eu já li pelo menos 3, 4 vezes esse livro, porque não tem como, a palavra de Deus ela é viva. Cada vez que eu volto num texto, hoje mesmo voltando nesse texto aqui de 1 Coríntios 15, a partir do 35, você enxerga novas coisas. A palavra de Deus é viva, não tem outro caminho. Esse é o maior livro de motivação que existe na vida, que foi deixado pelo próprio Criador através de seu Filho Jesus. Ele deixou isso aqui pra gente. Ele deixou para os profetas. O Antigo Testamento, o pessoal fala, mas para que existe o Antigo Testamento? Gente, o Antigo Testamento testifica a primeira vinda do Senhor Jesus, a redenção maior. E o Novo Testamento testifica a segunda volta. E lá no Antigo Testamento ainda tem texto. Você vai lá em Daniel, você vai lá em Isaías, que fala também sobre a segunda vinda do Senhor. Ou seja, o texto, a Bíblia toda se completa, ela se justifica, se como é que diz? Se confirma, né? Ela vai por ela mesma. Existe uma Bíblia linda e maravilhosa que eu tenho sonho de ter, que é a Bíblia, como é que justifica não? Como é que ela fala? Eu esqueci. Mas é a Bíblia respondendo à própria Bíblia. Ou seja, cada texto que você lê aqui, existem outros textos que testificam, que confirmam aquele texto anterior. Por isso que foi feito esse compêndio, né? Por isso que existiu o concílio que juntou esses 66 livros aqui, e você hoje tem a revelação de Deus na sua mão. Existem países, olha a oportunidade que você tem, existem países no mundo que não podem ter a Bíblia. Eles ficam fascinados quando eles conseguem ter uma página da Bíblia.
uma simples página da Bíblia e Deus fala através dessa página. Você vai para o lado da igreja, você vai, se quiser, se você tiver estômago e mente forte o suficiente para você ver, assistir os vídeos da igreja perseguida, vai lá e vê lá os mártires, e nem se compara ao que os homens da fé viveram hoje em dia, e você vai ver barbáries que são feitas com pessoas que são cristãs e assumiram a posição diante de Deus de serem cristãos e não negarem a Cristo como seu único suficiente Salvador. E se entregam à morte. À morte. Os homens, eles torturam e matam pessoas só pelo simples fato de terem acreditado na Bíblia, acreditado em Jesus. E não tem como você não se condoer com isso. Se você não tiver essa compaixão, essa empatia com essas pessoas que seguiram, você não vai entender nunca o plano da salvação. A Adriana falando, em Jesus nós resgatamos a nossa identidade, temos o nosso relacionamento com Deus restaurado, perfeito, meu amor. A gente antes colocava, né, eu converso muito com a minha esposa, a gente sempre falava, e ela fala para mim, antes eu colocava Deus numa caixinha, né, ele era numa caixinha e ali ficava ali guardadinho, e hoje não, hoje Deus anda comigo, do meu lado, Jesus anda comigo, todos os dias eu falo com Ele, a gente tem revelação diariamente, a gente se supera diariamente através dele, porque tudo é por ele, para ele. Esse texto lá, que eu acho que ela está em, não sei se é Filipenses, se a Adriana puder me lembrar dessa referência desse texto, se ela estiver assistindo aí, né, aquele referente que tudo é para ele, por ele, né, são todas as coisas. Se você tiver essa referência, eu trago esse texto aqui para vocês. Então, gente, nem todos morreremos, mas seremos transformados. É um texto, um trecho desse texto que a gente leu. Se prepara, gente. Deus está limpando a era. Deus está trabalhando. Deus está mostrando os seus sinais, está avisando. Jesus deixou esses sinais, esses avisos. E nós vamos viver isso aí. Tá? Em Apocalipse fala sobre a grande tribulação. E eu quero ter sido arrebatado. Eu quero ter vazado daqui, porque o negócio vai ficar feio. Se você acha que o negócio está feio, a coisa vai ficar muito mais feia, tá? Então você precisa, se você quiser, tem curiosidade de saber, estudem escatologia, que é o estudo dos últimos tempos, né, daquilo que tem do porvir, né, de tudo. Fala sobre toda a grande tribulação, fala sobre o que a Bíblia fala sobre o porvir, as revelações que foram dadas para que a gente soubesse que existe uma eternidade. Então, se você ainda não aceitou Jesus como seu último suficiente Salvador, faz isso agora. Ore a Deus. Você não precisa estar dentro de igreja, você não precisa estar dentro de lugar nenhum, você não precisa estar na frente de ninguém. Simplesmente você fechar seus olhos e confessar com seus lábios. Crer no coração e confessar com seus lábios. Amanhã, às 6 horas da manhã, eu e a Adriana nós vamos fazer uma live, nós vamos falar sobre a conversão. A Adriana vai trazer o testemunho dela e nós vamos estar fazendo, no final da live, a gente vai estar orientando você de como você aceita Jesus como seu único suficiente Salvador. Que você pode fazer agora mesmo, porque a gente não sabe. Lembra? A gente leu no texto, como num piscar de olhos vai vir a segunda volta do Senhor. E Jesus vai levar a igreja dele, vai levar aqueles que estão salvos, em nome de Jesus. Amém? Galera, não tem como eu não falar com essa ênfase sobre a maior transformação que eu tive na minha vida. A gente tem transformações, a gente passou por cada pilar durante essa jornada aí de 3 meses de lives praticamente diárias, só liberando domingo e segunda, mas com certeza a gente passeou por todas as áreas da nossa vida nos 4 quadrantes. Em todas as áreas, em todos os pilares, a gente teve uma ação transformar. E eu sempre incentivei a você de que você foi transformado pelas outras 3 ações, do identificar, superar e potencializar. E a transformação, na verdade, não é mais nem sua, mas a influência vai ser a influência que você vai ter nas pessoas à sua volta. Fazer o que eu estou falando, que eu chamo de #Marolas do Bem. Daniel Correia, seja bem-vindo, meu irmão. Muito bom te ver aí. Então você precisa entender que a ação transformar não é mais a seu respeito, mas sim as pessoas que estão à sua volta. Amém? Meu desafio hoje para você qual é? Além dos aprendizados, meu desafio é
Você tem coragem de passar esse vídeo, de compartilhar esse vídeo para as pessoas que precisam ouvir essa palavra, que precisam entender o plano da salvação, que precisam entender que Jesus veio para nos salvar? Se você é cristão, se você creu na palavra, se você creu naquilo que eu falei, compartilhe esse vídeo. Tenha essa compaixão, essa empatia. Não pense, uma coisa que eu tinha comigo, né? Eu falava assim, não, assim como Deus me tocou o coração, Ele vai tocar no coração das pessoas que eu amo. Eu não preciso fazer muita coisa. Gente, Agostinho falava, né? Santo Agostinho, ele falou, vá e pregue, se preciso, fale. Ou seja, o testemunho da gente vale muito como uma pregação, né? Como uma forma de você revelar aquilo, a tua crença. Mas você precisa agir. Se você não for visto, você não vai ser lembrado. Se você não for visto, você não vai ter como testemunhar. Então o simples fato de você compartilhar um vídeo, compartilhar uma palavra, compartilhar algo de Deus, você está mostrando para aquela pessoa naquilo que você crê, e essa pessoa vai ser tocada pelo Espírito Santo. Então o primeiro desafio é esse: compartilhe esse vídeo e mostre ele para as pessoas que estão precisando ouvir uma palavra de Deus, precisando ouvir a verdade, precisando ser libertos das mazelas, ou então precisando ser alimentados pela fé, porque um dos sinais que Deus revelou para os últimos tempos é que muitos se apostatarão da fé. Apostatar da fé não significa eu vou começar a pecar, vou começar a chutar o balde e não vai ter jeito, eu não tenho mais jeito mesmo, sou pecador e tal. Não, apostatar da fé é renegar, ou seja, é negar novamente a chance que você teve. Você se tornou um cristão, entendeu o plano da salvação e você negou a Deus, você nega a Deus. O pecado não tem nada a ver com você negar a Deus. Nós somos carne, a gente peca sim, mas o Espírito Santo de Deus nos ajuda a ser restaurado, a se arrepender, nos convence do pecado e nos faz nos arrepender, e você ora a Deus e pede perdão a Deus, e Deus vai estar sempre lá de mãos abertas, braços abertos para te receber do jeito que você está, porque Ele sabe que nós somos falhos. Agora, no momento que eu nego a Jesus como meu único suficiente Salvador, quando eu nego a Deus, quando eu abro mão daquilo que eu acreditava, aí sim você está se apostatando da fé, e a palavra de Deus diz que para esses não tem segunda chance. Fica ligado aí? Se você está frio na fé, se você está ali triste, mas se ainda está incomodado, se existe algum incômodo de que, poxa, eu preciso voltar para Deus, eu preciso reconhecer Deus como meu único suficiente Salvador novamente, eu preciso entender, preciso pedir perdão pelo meu pecado, é porque você ainda tem o Espírito Santo dentro de você, e Ele está te tocando para você voltar para o Senhor. Vem, volta para o Senhor, tá certo? Amanhã às 6 horas da manhã nós estamos juntos, eu, você e a Adriana, minha esposa, ela dando um testemunho lindo de conversão dela, nosso testemunho que nós nos convertemos juntos, mas como a palavra chegou até ela. Ela vai contar para vocês um pouquinho, e com certeza a gente vai ter muita coisa bacana para conversar amanhã, 6 horas da manhã em ponto, na nossa última live do programa, tá certo? Um beijo no coração de vocês, vamos orar, agradecer a Deus por esse dia, feche seus olhos. Pai querido, eu quero te agradecer, Senhor Deus, por cada pessoa que você chegou até agora na nossa live. E quero te agradecer pela oportunidade que tem, Pai, de proclamar a Tua palavra através da tecnologia, Senhor Deus, dessa chance que nós temos de falar do Teu amor abertamente, Pai. A gente não sabe até quando, porque a gente sabe que nos últimos tempos a igreja será perseguida, as pessoas serão perseguidas, os cristãos serão perseguidos, e nós, de repente, não vamos ter essa liberdade. Mas antes disso, Pai, que o Senhor volte, que o Senhor leve arrebatada a Tua igreja, aqueles que são seus, Senhor, em nome de Jesus. Eu louvo a Ti, Senhor Deus, por cada vida aqui, cada vida que vai chegar a essa gravação, e que o Seu Espírito Santo, Pai, possa tocar no coração delas, e que elas se arrependam dos seus pecados, Pai, e se convençam, Pai, de que só existe um caminho, só existe a verdade e a vida, que é o Senhor Jesus. Então, Pai, eu oro para que essas pessoas confessem ao Senhor como seu único suficiente Salvador, como ensina a Tua palavra. Toca, Pai, no coração delas, em nome de Jesus. Obrigado por esse dia, esteja conosco, com as suas mãos estendidas sobre nós, e que possamos passar mais um dia de vitória na Tua presença. Muito obrigado mais uma vez, eu te glorifico, eu te exalto nesse dia, em nome de Jesus. Amém. Gente, um beijo no coração de vocês. Na
amanhã, 6 horas da manhã, 6 e pouquinho, que amanhã eu venho com a Adriana, a gente vem tranquilinho, sem tanta pressa, tá joia? E vamos estar junto aí de manhã, fazendo a última live do nosso programa do ano mais disruptivo da sua vida. E eu quero dar 2 toques para você. Na descrição desse vídeo e dos outros últimos vídeos, a gente está apresentando 2 treinamentos novos do nosso treinamento, do nosso Instituto Mentes Vencedoras. Um é o Seja Disruptivo, que na verdade são 8 aulas ao vivo que eu vou estar ministrando para você através do Zoom. Nós vamos estar juntando aqui as pessoas que estiverem no treinamento a partir do dia 5 de abril. Então as inscrições já estão abertas, se você quiser participar. É um treinamento super legal, um treinamento rápido, que você vai ter a chance de utilizar o método ISPT. Eu vou estar ajudando você ao vivo a usar a metodologia ISPT dentro dos pilares mais carentes que você tem na sua vida, tá certo? É uma grande oportunidade de introduzir a metodologia ISPT na sua vida e você usar ela para o resto da tua vida, tá joia? E o segundo treinamento, ele na verdade não é um treinamento, é uma célula de networking. Eu fui muito incomodado durante essa semana, fiquei muito incomodado porque eu fazia essas células ao vivo, né, presencialmente. E como a gente não está podendo se juntar presencialmente, eu transformei todo esse conteúdo, todo esse grupo em online. E são, na verdade, o quê? São encontros semanais que a gente vai fazer durante o ano inteiro, durante um período de 12 meses, divulgando os nossos trabalhos, divulgando o nosso serviço, porque eu sei que muitos empreendedores, empresários, profissionais liberais, profissionais autônomos estão vivendo a dificuldade do período que nós estamos passando. Então, nada melhor do que nós juntarmos forças. Aquela máxima que diz que juntos somos mais fortes e melhores, ela está super em voga hoje em dia. Então eu já deixei as inscrições no nosso grupo do Instituto Mentes Vencedoras, já estou divulgando aí nas redes sociais e hoje às 8 horas da noite eu vou estar fazendo uma live sobre essa célula de networking, exclusiva sobre essa célula de networking. Você se torna membro, o valor está assim sensacional, porque quando ele era presencialmente ele era muito mais alto e a gente tinha, porque eu tinha coffee break, tinha que alugar as salas, né? Mas hoje a gente consegue, através do online, eu consigo fazer esses encontros semanalmente através do Zoom e nós vamos estar trocando muita experiência. Se você nunca frequentou algum tipo de clube, de grupo, de networking, aproveite esse momento para que a gente junto consiga vencer essa crise que todos com certeza estão vivendo, tá bom? Um beijo no coração de vocês, que Deus abençoe e a gente se vê amanhã, 6 horas da manhã. E lembre-se, mude sua mente e descubra um vencedor. Fiquem na paz.